Para darmos início na exposição dessa mensagem, eu quero que você, neste momento, você olhe para dentro de ti agora. Feche seus olhos um momento. Eu quero que você contemple a sua alma. Eu quero que você olhe para dentro do teu coração. Eu quero que nesse instante, nesse momento, nesse breve segundo, eu quero que você comece a se olhar como alguém que se olha no espelho, como alguém que contempla a sua imagem no espelho. Eu quero que você olhe aí dentro e comece a confrontar a vida de Jesus agora com essa alma. Não com aquilo que você vive hoje, não com aquilo que você vive no seu dia a dia, não com aquilo que você experiencia com as pessoas, não, mas aquilo que está escondido lá. Não olhe para mim agora, feche seus olhos, olhe para dentro de você, porque aí o Senhor quer nos apresentar, assim como uma sinfonia inacabada da nossa alma, que existe um lugar, um silêncio, no sagrado do nosso ser, que ecoa uma melodia que não se completou, um acorde que anuncia por resolução. Sim, é uma canção que se casa muitas vezes com esse grande amor que nós não conhecemos. Mesmo nós avançados dentro da igreja, servindo de pastoral, servindo em movimento, mas mal conseguimos ouvir o ruído do mundo, o burbir dos nossos corações. Sim, o Senhor quer nos mostrar nesta noite quão grande é o nosso espírito e a nossa alma, quão grande o nosso coração necessita. Sim, esses grandes doutores da nossa igreja vem nos ensinar ao longo de tantos séculos. Sim, esse caminho não foram gênios, Senhor, não, mas grandes amados do teu coração, que foram instruídos, Senhor, pelo teu Espírito. Foram antes, sim, mas cartógrafos que assinalaram um caminho para que a nossa alma possa ir, que possa fazer com que nós a cheguemos perto do teu coração. Então olha aí para dentro da tua vida, eles que mapearam o território interior do nosso ser, sim, para que nós possamos seguir esse roteiro, para essa jornada espiritual, que Deus Ele nos chama de volta para a nossa casa, de volta para a pátria onde nós nascemos, da onde nós viemos. Sim, eles perceberam que a vida espiritual não é somente um labirinto sem saída, mas é um caminho, uma estrada sagrada, aonde o Senhor, nas entrelinhas das suas sagradas escrituras e o exemplo dos santos e dos mártires, Ele nos deixou um caminho de subida, aonde nós possamos subir. É por isso que o Senhor Ele te chama nesta noite a você olhar para dentro do teu ser, porém com as suas coisas pessoais, com aquilo que você é, para que a sua alma possa ser chamada a percorrer este caminho. Sim, Deus Ele te chama com precisão. Sim, Deus Ele te chama para que você possa entrar nessa via, nessa subida. Sim, por isso Deus Ele te pede neste começo para que você se despoje da tua vida e de todo o teu ser, para que o teu coração se enlace nele, mas assim para que você seja transformado de uma vez por todas. Deus Ele te chama, Ele te convida. Então olha aí, se despoje do seu eu, se despoje do seu amor próprio. Sim, para que você chegue neste preciso lugar. Sim, é preciso caminhar, é um ato de caminhar para Deus, é um ato poderoso e exigente que se chama conversão. É um ato poderoso e exigente, um chamado na minha e na sua alma, que se chama conversão, e abandonar as coisas sensíveis, as coisas que te atraem, as coisas assim como âncora te seguram aqui. Sim, o Senhor Ele te pede hoje, meus queridos irmãos, não vamos apenas estudar um conceito, não, mas nós vamos debruçar nessas coisas espirituais, nessas coisas sagradas que o Senhor, através desse grande santo Padre Carlinhos Ladrange, pelas 3 vias e 3 conversões, nós vamos mergulhar nesses mistérios
abandone, se abandone. Sim, o Senhor, Ele te chama. É a história de como sair dessa terra estrangeira. É a história de como você, numa terra longe e estranha, o Senhor, Ele com força e autoridade e graça te chama para este caminho. É uma sinfonia da alma, aonde nós estaremos unidos com Deus. Fala assim: obrigado, Jesus. Eu quero, amado Deus, viver esta via de conversão. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu me abro ao teu chamado. Eu me abro ao teu chamado. Abra os seus olhos um momento. O Senhor, Ele te chama a esta vida. Todos nós percebemos um grande chamado. São João Paulo II, ele diz que todo chamado na vida do homem é uma história de amor com Deus e com o homem. Quando chegou a plenitude dos tempos, o nosso grande Deus e Senhor, por amor do homem, por amor desse coração que muitas vezes vira as costas para Ele, entregou o seu único filho para poder resgatar homens e mulheres egoístas como eu e você, para poder chegar a um termo, uma decisão, para abrir um novo e vivo caminho. O profeta Isaías, ele disse que abriu um novo e vivo caminho. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, porque o homem, buscando o bem aparente, esqueceu-se daquilo que é o belo. Sua mente ficou obscurecida, os seus olhos ficou obscurecidos. Mas foi necessário para o rebaixamento. Filipenses capítulo 2: aqueles que se rebaixar de um grande Deus e Senhor, para que eu e você pudéssemos compreender que tem condição de eu e você, nós sermos homens nessa terra e alcançar essa via de santificação. Que é possível. O Deus eterno e poderoso desceu aqui na terra, colocou os teus pés aqui, andou como homem, para provar para mim e para você. Passou todas as coisas como homem, todos os sofrimentos como homem. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Filipenses capítulo 2 fala que ele não ostentou de ter a força e o poder de Deus, de ser chamado Deus, mas foi obediente até a morte, para poder ensinar o homem a ser homem, para poder ensinar a mulher a ser mulher, para poder fazer com que nós enxergássemos aquilo que nós tínhamos perdido por causa dos nossos muitos e pesados pecados. Deus, Ele restituiu pela tua graça e teu amor, pelo sacrifício vicário de Jesus naquela cruz, e abriu esse novo e vivo caminho para que nós possamos adentrar. Então Deus, Ele nos chama a este novo e vivo caminho. Fala assim: glória a Deus. Amém? E é isso que nós vamos ministrar aqui nesta noite. Essa grande graça e esse privilégio de ser chamado filho de Deus. E esse privilégio de entrar nessas vidas. Fala comigo. As 3 vias e as 3 conversões. Isso. Isso é algo que está sintetizado não é algo que vem da mente dos grandes teólogos e os grandes santos padres que a nossa igreja tem. Se você olhar a exegese bíblica, você vai ver que Deus, Ele sintetizou tudo isso em todas as Sagradas Escrituras. E Ele quer falar isso para a gente hoje, amém? Uma boa noite a todos. Meu nome é Rafael. Eu sou casado com a Fabiana fazem 15 anos. Nós somos pais de 5 filhos. O Mateus de 14, o David de 11, o Theo de 7, a Emanuele de 3. E o fim do ano passado nós ganhamos um intercessor lá no céu, né? Deus não permitiu que avançasse a gestação, mas hoje nós temos um intercessor que é perto do nosso coração e tem meu sangue e está na eternidade. Pela graça de Deus, Deus me chamou. Quando o Roger estava orando para mim,
veio na minha lembrança quando Deus me chamou. Realmente não foi ninguém que pregou para mim. Deus falou comigo dentro de um baile de carnaval. Lá, quando eu estava louco de droga, ninguém pregava para nós, ninguém falava de Jesus para a gente. Nós íamos nas portas das igrejas, ali na frente da paróquia, até mesmo na frente da paróquia de Santas Luzia e tantos outros lugares. As pessoas tinham medo de falar de Jesus, ou porque muitos lugares que nós íamos, ou tinha medo mesmo, ou na verdade estava pior que nós. Só que chega um dia na vida do homem que Deus ele vem ao encontro dele. E eu quero falar para você que esse primeiro movimento não parte de nós, realmente parte do nosso grande Deus e Senhor. Porque Ezequiel capítulo 22:30 fala assim, que Deus ele procura o homem. Diz lá em Ezequiel: eis que tenho procurado alguém que se coloque na brecha em favor de mim da terra, mas eu não tenho encontrado. O Senhor ele procura homens com a sua fidelidade, homens com o seu coração voltado para poder mostrar para o povo, para poder mostrar para a humanidade esse caminho que ele sintetizou para os santos padres e que o padre Carrilho da Grande vai mostrar para nós nessa noite. Então Deus veio ao meu encontro, Deus me libertou naquele dia, quando eu coloquei meu pé no Carnahart, Deus falou assim: quando você entra aí dentro, o meu espírito fica aqui fora e quem te acompanha é o demônio. Foi a partir daquele momento que foi meu processo de conversão. Foi a partir daquele momento que eu comecei a decidir, naquele dia, sem ninguém pregar para mim, eu falei assim: eu não uso mais cocaína, eu não coloco mais nenhuma gota de álcool na minha boca. Foi a partir daí que Deus ele começou a operar na minha vida. Foi a partir daí que eu conheci, eu encontrei com outra pessoa que eu queria tirar a vida dele no passado, o Michael. Nós tínhamos inimizade no passado, nós queríamos tirar a vida do outro. Só que daí nós nos encontramos na igreja, ele veio de 7 anos de crack, perdeu a família e nos encontramos ali. Daí nós começamos a fazer missão em 2008, onde nasceu a missão Gladiadores do Rei, né? E lá foi lá que eu conheci a Fabiana também. E foi um grupinho de oração ali no Novo Horizonte, São João Evangelista, porque eu queria me esconder de todo mundo, então eu fui lá. Não queria que ninguém me visse, né? Não queria que ninguém me visse, foi lá que eu fui. E lá que eu encontrei com ele, lá que eu conheci a Fabiana. E hoje nós estamos, pela graça de Deus, já faz 3 anos que nós não somos mais missão, nós somos comunidade reconhecida pela diocese, pela igreja, né? Mais de 100 membros fazendo missão em todos os lugares e levando esse grande amor de Deus para o coração, esse que nós conhecemos. E ele também na sua oração falou algo interessante, que esse fogo, o fogo de hoje não pode ser igual ao de ontem. E realmente é isso. Quando nós começamos, ninguém acreditava em nós. Fala assim: esse aí é fogo de palha. Mas que aquele povo não sabia que o fogo que pegou nessa palha era um fogo que arde e não se consome, e está se consumindo até hoje, e ardendo até hoje. Então eu falo para você: aquilo que você foi ontem tem que ser menos do que você é hoje. Aquilo que você vai ser amanhã tem que ser mais do que você é hoje. Amém? Esse é o caminho que Deus quer nos ensinar, Ele quer nos mostrar. E as 3 vias e as 3 conversões vêm ao encontro daquilo que nós buscamos. Nós vamos falar aqui do padre Carrilho Lagrande. Ele fez essa analogia em cima dos escritos de Santo Tomás de Aquino, porque o padre Carrilho Lagrande ele era um frei francês do século XX. Ele foi um dos grandes teólogos eminentes que lutou contra o modernismo no século XX. Um grande teólogo tomista, defensor da igreja, defensor dos mistérios, defensor, e era contra aquilo que estava entrando dentro da igreja, o modernismo que estava desestruturando a graça de Deus e fazendo com que muitos católicos abandonassem a verdadeira religião e abandonassem a verdadeira fé e seguissem os caminhos contrários daquilo que Deus ele estava pedindo. Então, os seus grandes escritos, um deles, essa síntese
Apocalipse, e essa é como se fosse um compêndio, porque é bem resumido, das obras de Santo Tomás de Aquino, as 3 guias e as 3 conversões, né? E essa exegese que nós iremos ver, eu trago também algo que Deus ele formulou no meu coração também, porque durante toda a minha vida diante da presença de Deus, isso vem de encontro ao meu coração, porque como eu sou de um temperamento que não gosta muito de ser contemplativo, então eu tenho uma luta muito grande quando você vai na interiorização. Então aquilo que se tornou para mim algo pesado como uma cruz, é algo que eu levo como a minha santificação. Então por isso na maioria das minhas pregações eu incluo aquilo que se trata de conversão, que se trata de via contemplativa, e aquilo que é de interiorização e de vida interior. Vocês já começaram no outro grupo falando sobre vida interior e a necessidade da iniciação na vida interior, sim ou não? Então o Roger já falou para vocês dessa iniciação, daquilo que o homem tem que ter. Realmente, se o cristão católico ele não for hoje um homem de vida interior, ele está perdido, principalmente nos tempos que nós vivemos. Já é difícil para alguém com temperamento igual ao meu se interiorizar e ter uma vida contemplativa. Imagine só no mundo ao qual nós vivemos hoje, onde existem muitas vozes para poder tirar você do foco. Na Idade Média era mais fácil, não falo que a vida nessa terra, purgativa nessa terra, ela é fácil, não é, mas no passado era mais fácil, porque não tinha tantas vozes para poder seduzir o nosso coração e a nossa mente. Amém? Então o Padre Garrigou Lagrange, ele faz essa analogia das 3 vias e as 3 conversões, falando sobre as 3 idades da vida do homem, que é a infância, a adolescência e a vida adulta. E eu trago também essa analogia em cima de um texto das Sagradas Escrituras. Não é um texto, é mais uma parte da história de Israel, aonde eles viveram. E essa música, quando vocês estavam cantando, retrata também uma parte daquilo que é essa história. Então eu creio que realmente era aquilo que Deus ele queria mostrar, aquilo que Deus ele queria falar, né? Quando ele fala daquela chama que não se apaga, tirei a sandália dos pés, é realmente sobre a analogia do êxodo, sobre aquilo que o povo viveu no êxodo, é que eu vou trazer para vocês, amém? Então, para nós começarmos, não precisa pegar a sua palavra não, só escute. Filipenses capítulo 2, verso 12, diz assim: assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência, porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o realizar, o querer e o executar. Aqui o apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, ele está dizendo que não importa o que você faça, não importa o que você era, não importa que grau de pecado que você chegou, é Deus que realiza o querer e o executar. Você querendo ou não, meu irmão, você sendo santo ou não, um dia você estará nas mãos de Deus. Ninguém pode escapar das mãos do Eterno. Um dia Deus vai visitar a sua alma e trazer esse convite ao teu coração. É a graça aonde Ele derrama sobre aquele coração ao qual Ele quer salvar. Então não existe, não adianta você fugir, não adianta você se esconder, porque assim como uma mão de Deus que segura um feto, a outra mão segura todo o universo, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Não tem para onde você fugir para dentro de ti, fugir com os teus pensamentos, não há para
esconder, porque o Senhor teu Deus, Ele é irresistível, e não tem para onde você fugir. Então Ele realiza, Ele faz, Ele vem e derrama, assim como Ele fez em mim aquele dia, sem ninguém pregar para mim. Ele veio ao meu encontro e falou, deu uma palavra de ordem, e aquela palavra, aquela voz, naquele instante, naquele momento, me atormentou 2 horas naquele lugar. Eu não consegui ficar naquele lugar, eu tive que sair e ir embora para a minha casa. Eu morava aqui perto da Brigada, aqui perto da Escolinha Rota. Eu fui para lá, não consegui entrar dentro de casa, fui no meio do mato. Eu olhei para o céu, aquela lua clara. Eu falei assim, ó Deus da minha mãe que está falando comigo, dá um jeito em mim, porque eu não aguento mais. Naquele momento, para 6 anos de cocaína, eu vomitei tudo ali, ó, naquele momento. Deus, Ele vem, Ele é irresistível, Ele visita a alma do homem, Ele visita o coração do homem, e o homem sabe daquilo que ele faz de errado. Sabe ou não sabe? Sabe, Ele conhece. Você sabe o que você está fazendo, você sabe daquilo que você está realizando, é bom ou não. Você sabe se está entristecendo o coração de Deus ou não, porque eu sei, até mesmo quando eu estava nas drogas, quando eu estava na bebida, quando eu estava na cachaça e todas as outras coisas terríveis que eu já vivi, eu sabia no fundo do meu ser que aquilo entristecia profundamente o coração de Deus, profundamente. Só que daí chega um dia que Deus, Ele vem ao encontro, que é a primeira conversão. Repita comigo: primeira conversão. Que é a via purgativa. Fazendo uma analogia com o Padre Garrigou Lagrange, ele fala sobre a via purgativa. Ele retrata como se fosse uma criança, aquela criança que tem a necessidade de você tomar ela pela mão, aquela criança que não tem condições de percepção daquilo que é pecado ou não. Porque muitas coisas que eu fazia no passado eu achava que não era pecado. Eu saía com mulher casada, levava uma mulherada casada para um motel, eu achava que só ela estava pecando. Eu falava assim, não, eu sou solteiro. Eu falava assim, eu sou solteiro. Não, eu não estou pecando, olha só. Ela que está pecando, ela é casada. Então aquela percepção moral que o homem não tem, aquela percepção moral aonde a alma dele está degradada, ele não conhece, porque o pecado cegou. O pecado é como se fosse uma neblina na sua mente. É aquilo que São Tomás de Aquino, ele fala em uma das suas orações, que é uma oração belíssima, que ele fala, eu não sei falar ela, mas é uma oração que ele fez para antes de você estudar ou pregar ou fazer qualquer coisa. E lá ele fala assim, das duplas trevas ao qual nós nascemos. Quando o Espírito de Deus ele vem, ele ilumina, ele dissipa todas as trevas, porque apenas o raio da luz do Senhor, ele dissipa tudo e qualquer treva que existe no homem. Entenda? Então, assim como o Padre Garrigou Lagrange, ele fala que a via purgativa é como se fosse essa criança que precisa de um auxílio, que precisa ser educada. Nesse momento, nessa via, Deus ele traz ao coração do homem várias consolações. Você lembra quando você teve essa primeira conversão, esse chamado? Quantas visões você tinha? Quantas consolações na alma você tinha? Você lembra disso? Quando o seu coração parecia que você ouvia somente a palavra Jesus te ama, parecia que o seu coração se inflamava. É ou não é? É como uma criança apaixonada, uma criança que fica deslumbrada, que olha para o pai e vê aquele herói que não tem medo de se jogar, não tem medo de se lançar. Então o Padre Garrigou Lagrange, ele fala dessa via purgativa como esta criança que necessita de amparo, que necessita de carinho, que necessita de apoio, porque ainda ele não conhece a depravação moral que a sua alma está. Então o homem, quando ele entra nessa primeira conversão, ele entende esse encontro pessoal com Deus. Mas eu falo realmente
daqueles que experienciaram profundamente o amor de Deus. Porque quando você experiencia profundamente esse amor, e você sente esse chamado realmente, e assume esse chamado, você olha para dentro de ti e começa a enxergar essas imperfeições. Aos poucos, mas começa a enxergar. É aquilo que, ele voltando para a analogia que eu fiz, é como se fosse essa primeira via, a via purgativa. É como se fosse aquele povo que estava preso no Egito. É como se fosse o povo de Israel que foi para o Egito para poder saciar da sua fome. Mas foi passando o tempo, foi passando os séculos, foi passando o tempo, 400 anos aquele povo no Egito. Você quer destruir um povo, você destrói a sua cultura. Se você olhar na Idade Média, a igreja sofreu com a invasão dos bárbaros. A igreja, olhando para os bárbaros, e viu que eram homens turbulentos, que eram homens que não tinha como evangelizar. Então a igreja, pela inspiração do Espírito, ela teve uma inspiração de evangelizar as crianças. Pouco menos de 100 anos não existiam mais bárbaros na Europa, depois da inspiração divina. Ao mesmo ocorre ao contrário. Quando um coração está santificado, quando existe um homem santo, ao seu lado tem outros que são santos também, porque a santidade se comunica. Aonde tinha o São Francisco de Assis, tinha o Santo Antônio de Pádua, uma Santa Clara de Assis, mas o pecado também. Quando o pecado, existe um pecador que vive uma vida longe da presença de Deus, aquilo que seus avós, nossos avós falavam, que uma laranja podre apodrece o resto da caixa. Então Israel, nesse tempo que ficou no Egito, foi passando o tempo, eles foram adquirindo e perdendo a sua identidade. Eles foram perdendo a sua identidade de filhos amados de Deus, de povo escolhido. Aos poucos eles foram pegando os costumes dele. Aos poucos eles foram se tornando como eles. Depois de 400 anos, eles nem se lembravam mais de como era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eles não se lembravam mais do culto que eles reverenciavam a Deus. Assim é o homem quando na sua depravação moral, longe da presença de Deus, perdeu a sua identidade de filho. O catecismo da igreja, ele diz que o homem voltado para o pecado, ele perde a sua semelhança com Deus, perde a sua semelhança com o alto. Ele tem a imagem de Deus, mas perde a sua semelhança com o Altíssimo. Mas Deus, pelo seu beneplácito e poder, pela tua graça e pelo amor, Ele vem ao encontro do homem para poder resgatá-lo. Então, quando nós temos este chamado, nós entramos por esta via, Deus ele começa a operar em nós algo poderoso, que é aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que é aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e que nunca subiu ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que Deus tem preparado para mim e para você. Então você começa a ter uma vida regrada em Deus. O Egito ele é uma poderosa metáfora bíblica para que nós possamos enxergar o estado de escravidão, de pecado que nós estávamos. O estado de escravidão que te aprisionava naquele estado, longe e sendo um inimigo de Deus. Então Deus ele nos chama a essa primeira conversão. Mas o grande problema aqui na nossa igreja, o grande problema nos tempos atuais, dos católicos de hoje, é que eles param na primeira conversão, porque recebeu um chamado, porque deixou de beber uma cerveja, porque deixou de usar cocaína, porque não mata mais, porque não rouba mais, então eu já estou salvo. Então a pessoa fica 30 anos dentro de uma pastoral, dentro de um ministério, fica 20 anos, 2 meses, não sei, dentro de uma pastoral, dentro da igreja, vendendo pastel, fazendo todas as outras coisas dentro da igreja, servindo no altar, sendo ministro,
Ele olhar nos meus olhos, me olhar nos seus olhos e falar para mim e para você: eu não te conheço. Eu não te conheço. Mas, Senhor, nós pregamos o seu nome, Mateus capítulo 7, verso 21. Nós pregamos no seu nome, nós anunciamos no seu nome, nós expulsamos o demônio no seu nome. Mas mesmo assim eu não os conheço. Apartai-vos de mim, maldito. Imagine só, você ter corrido a vida toda, servindo na igreja, abandonando, deixando seus filhos lá em casa, não é? E chegar um dia diante de Deus e Ele falar para você e falar assim: eu não te conheço. Você quer ouvir isso, irmão? Eu não quero. Imagine só. Então são aqueles que param nessa primeira conversão. O faraó, vocês todos conhecem a história do Egito, sim ou não? Do Êxodo. Então o faraó, ele representa essa teimosia desse ego pecaminoso, desse ego inflado, que a pessoa, na sua soberba, no seu orgulho, acha que já está salvo. Quantos dentro da igreja acham que são igreja e não são? Quantos que estão dentro da igreja acham que são salvos e não são? Por causa do seu ego. Porque aquilo que era consolação que Deus lhe dava, quando você entrou nessa primeira conversão, meu irmão, já começa a ser pedra de tropeço. Já começa a ser pedra de tropeço para que você não chegue ao termo daquilo que Deus ele quer de você. Porque você não se aprofunda nas Sagradas Escrituras, você não se aprofunda na história dos santos e na via que o Senhor lhe deu através da vida e dos exemplos dos santos. Então você para nessa primeira conversão. Santa Teresa d'Ávila, ela diz que na vida do homem existe duas conversões. Que a primeira conversão não precisa de um esforço seu, é aquilo que Filipenses fala aqui, que é Deus pelo seu beneplácito poder realizar em vós o que Ele quer realizar. Santa Teresa diz que a primeira conversão Deus te arremete para o lado. Não precisa de um grande esforço seu, é Deus que vem ao teu encontro. É o mover primeiro, é do eterno. Ele vem ao teu encontro e diz: eu te quero para mim, eu te separei como um bem particular. E ser santo é isso. A palavra santo em hebraico quer dizer kadosh, transliterado para o nosso português quer dizer separado. Então um dia nós fomos separados por Deus, mas um dia nós estaremos separados com Deus. Com Deus. Com Deus. Então a primeira conversão de Santa Teresa, Deus te arremete para o lado. Deus te chama. Você vem na horizontal. Aí não precisa de um esforço seu, mas daí chegar na vida do homem a segunda conversão. Fala para o seu vizinho, fala assim: essa dói demais. Não, fala com voz de profeta. Olha bem nos olhos e fala assim: essa é dolorida, meu irmão. Olha para mim. Essa dói demais para você que está em casa. Essa é dói, meu irmão. Olha para dentro de você e fala para você mesmo: essa dói. Porque a primeira conversão, Deus te arremata para o lado. Deus te tira do mundo. Mas a segunda conversão de Santa Teresa, ela te arremessa para o alto. Crescimento, acesso. A primeira conversão, Deus te tira do mundo. A segunda conversão, Deus tira o mundo de você. Existe, olha para mim, existe ainda muito do mundo em mim que precisa ser tirado e precisa ser deixado. Porque tem coisas que Deus ele pede para mim e para você que nem pecado é, mas por amor do outro, Deus ele pede que nós deixamos. Olha aí para dentro de você e vê algo em você que nem pecado é, mas que Deus está te pedindo para você deixar. Tem algo que Deus pediu para mim deixar, por amor dos irmãos, e muitas coisas. Então essa a graça da primeira conversão. Deus ele vai fazendo com que a sua vida vai se caminhando. Então essa analogia que Deus ele faz, que Padre Garrigou Lagrange ele faz com as 3 idades da vida do homem, e que Deus ele mostra através da exegese na toda a sua Sagrada Escritura, é para que nós compreendamos que é uma luta
propósito da vida do homem sobre essa terra, o patriarca Jonas já dizia, e é um caminhar. Você não pode ficar parado. Você não pode ficar somente parado naquilo que você conheceu. Igual aqueles irmãos que vai lá no retiro da glória a Deus, você lembra aquele povo? Da glória a Deus. Daí a sexta-feira já acabou, irmão. Ou aqueles irmãos que estavam contigo quando você começou, cadê eles? Lembra? Dos irmãos que assim, não, vou até o fim. Mas era algo superficial, que nasceu na emoção, emocionado. Porque não se decidiu interiormente, não que Deus ele não foi ao encontro, porque Deus ele vai ao encontro de todos, até mesmo daqueles que estão no inferno. Um grande sacerdote exorcista do Vaticano, já morto, falecido, Padre Gabriel à morte, antes de um dos seus exorcismos, ele perguntou para um dos demônios, e ele respondeu, bravejando. Ele perguntou assim: qual que era o maior desespero, o maior sofrimento de uma alma danada ao inferno? Daí o demônio respondeu que o maior sofrimento de uma alma danada no inferno é viver para sempre privado da face daquele que o criou. Porque Deus ele não cessa de enviar o seu amor. É por isso que o Senhor Jesus ele fala que haverá choro e ranger de dentes. O choro e ranger de dentes é o remorso da consciência, que ainda vê que o amor de Deus chega até ele, mas ele não pode mais ter acesso à amizade que ele perdeu aqui. Imagine viver para sempre privado do seu fim último, que é Deus. Então Deus ele nos deixa esse caminho de perfeição, esse caminho de santidade, aonde você tem que assumir a sua conversão. E o Padre Garrigou Lagrange, ele sintetiza as três fases da vida do homem: na infância, na adolescência e na fase adulta, para que nós possamos olhar na transição dessas idades, da fase da infância para a adolescência e da adolescência para a fase adulta. Aí entra as duas conversões, fala Santa Teresa d'Ávila, até chegar o tempo da vida unitiva, aonde o seu coração está unido completamente a Deus, aonde o homem ele pode falar, assim como o apóstolo Paulo diz: não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Você pode dizer isso, meu irmão? Eu não consigo ainda. Eu não cheguei ainda a isso. Eu não cheguei a esse termo ainda. Eu nem entrei na segunda conversão e já estou terminando a orar. Quem de nós possamos dizer, nesses tempos atuais, não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Aquilo que o Padre Garrigou Lagrange fala de São Tomás, que a via unitiva. Então a via purgativa é a idade da infância. A via iluminativa é onde chega essa ascese, esse crescimento. É aquilo que Santa Teresa d'Ávila fala, que é para cima, para o alto, na vertical. É lá. É aquilo que o Senhor Jesus, o Senhor Deus eterno, ele mostrou para Jacó. Quando ele deitou a sua cabeça numa pedra e ele teve aquele sonho, onde ele viu uma escada, onde anjos e desci, uma escada que ia da terra até o céu, ele via anjos e descendo e subindo. Aquela escada que leva até o alto, até o cima, até as alturas. Então a nossa via é uma via de subida, que vai para o alto. Existe um livro de um grande monge do século, da Idade Média também, dos primeiros séculos, São João Clímaco, que se chama A Escada para o Paraíso. Então você unindo as três vias e as três conversões, o Padre Garrigou Lagrange, mais a Santa Escada, ou a Escada para o Paraíso de São João Clímaco, você já vai dar um passo muito grande na sua fé. Porque aí retrata a essa segunda conversão, a entrada, essa transição da via purgativa para a sua via iluminativa, onde você começa a enxergar que
que aquilo que você fazia, aquilo que você era, você estava longe da presença de Deus. Você começa a interiorizar e você começa a enxergar que aquilo que você fazia, as coisas que você pecava, os pecados que você pecava, você tem que lutar e lutar bravamente. Olhando para a analogia bíblica daquele povo que saiu do Egito, saiu da via purgativa, eles passaram pela Páscoa, a passagem. Eles celebraram a Páscoa na noite estrelada e saíram de madrugada rumo ao Mar Vermelho, aonde mataram o cordeiro e saíram. Então a Páscoa marca esse termo da saída da via purgativa para a via iluminativa, aonde eles saíram da terra de pecado do Egito. As pragas que foram lançadas sobre a terra do Egito era Deus afrontando os deuses do Egito, porque todas as pragas, todas elas eram Deus que eles veneravam. Então era Deus mostrando para eles, era Deus falando para eles que era Deus falando e mostrando para eles que aqueles deuses ao qual eles adoravam, aqueles deuses ao qual eles veneravam, eram totalmente limitados e cheios de fraquezas e limitações. Então Deus ele tira eles daquela terra. Deus ele tira eles. Então essa transição da via purgativa para a via iluminativa, aonde Deus ele mostra e desnuda a sua alma. Ele desnuda o teu coração, aonde você começa a ver o que você tem que fazer para poder se unir ao teu coração. Você começa a enxergar e vislumbrar ao longe essa via unitiva. Você começa a vislumbrar ao longe o seu coração sendo unido ao coração dele. É onde o homem chega na idade da razão, aonde o homem ele começa a entrar na adolescência. O padre Garrigou Lagrange, e ele vê que começa a ter algumas preocupações com a sua vida social, com a sua vida espiritual, que ele tem que lutar para poder ganhar dinheiro, para poder constituir uma família, para poder ter uma casa, para ter um bom carro. Assim na vida espiritual também, ele começa a perceber que ele tem que se mover para poder realizar algo, para poder manifestar algo em Deus, para que aquilo que era pesado, aquilo que entristecia o coração de Deus, seja totalmente tirado da tua vida. Então eles passaram pelo Mar Vermelho, como se fosse água nas águas do batismo. Quando passaram para o outro lado, começaram a cantar o hino de vitória, glorificando a Deus por ter tirado eles daquela terra onde eles estão. Daí começa a entrar e ir caminhar para a terra prometida. É aí que é a via dos principiantes, a via purgativa. A via purgativa faz com que muitas vezes nós olhamos para o passado com um desejo de voltar para trás. Nesse caminhar até a terra prometida, eles sentiram saudades das cegonhas do Egito, sentiram saudades daquilo que eles eram, daquilo que eles tinham, porque eles estavam sofrendo. E para você entrar e passar por uma outra etapa, para que você possa passar e crescer espiritualmente, é necessário um sofrimento, é necessário você sofrer, porque nada que está ancorado ao teu coração, nada que é humano que está ancorado ao teu coração, você arrancando ele, não vai ser bom, não, vai ser ruim. Você vai sofrer. Os vícios habituais, a sua vida totalmente voltada para as coisas sensíveis, quando você começa a tirar e arrancar isso de você, e a perder, e você olhar para trás e dizer: olha, eu não tenho mais. Você é apegado com aquelas coisas, apegado com as coisas sensíveis, então aquilo faz com que você sente uma profunda depressão na sua alma, e olhar para dentro de você e falar assim: nossa, o que eu estou fazendo? Será que eu escolhi
ela fala assim: de tempos em tempos, Deus Pai visita a alma do homem. E com grande alegria, quando Deus ele vem e encontra essa porta aberta para ele. Santa Catarina de Siena diz assim: que muitas vezes Deus Pai vem ao encontro da alma do homem e essa porta está fechada. E ele bate. Apocalipse fala assim: eis que estou à porta e bato, que aquele que abrir, eu entrarei e cearei contigo. Quantos corações Deus tem batido e a porta está fechada. Então eles vão nesse caminho até a terra prometida. Chega aos pés da terra prometida, que acontece? Eles começam a blasfemar e falam assim: não, aí tem um povo de gigante, terra de gigante. Daí Deus se enfurece e fala assim: esse povo não verá mais essa terra prometida. Então Deus, por 40 anos, faz com que eles começam a caminhar. Aí entra a via iluminativa, aonde eles vão até o pé do Monte Sinai, aonde vocês sabem que Deus faz através de Moisés ele subir até o monte e traz as tábuas da lei, aonde pela sua vida totalmente debruçada em cima das Sagradas Escrituras, em cima da tradição da igreja, é a lei do Antigo Testamento. Hoje Deus ele deu um novo acesso para nós, para que nós possamos nessa via iluminativa iluminar não somente o nosso coração, a nossa alma, mas iluminar a nossa mente contra tudo aquilo que tenta nos assaltar. Então o Antigo Testamento era as tábuas da lei, a Torá, mas hoje Deus deixou o exemplo dos santos, Deus deixou as Sagradas Escrituras para que você não se perca, para que a via iluminativa faz com que você cresça para Deus e para que você não olhe mais para trás. Fala assim: glória a Deus. É muita coisa para sua mente. É aí que Deus tira o mundo de você. Dói demais. Mas é necessário você deixar, para que o seu coração possa se unir a Deus. É necessário você abandonar. Após essa libertação da via purgativa, Israel chega ao Sinai. Deus não dá apenas a liberdade do Egito, mas a liberdade de uma aliança. A liberdade não é mais a Torá. A liberdade que o Senhor te dá hoje não é mais a Torá, mas a sua graça, que é de graça, que carrega nesse caminho de iluminação, que faz com que você cresça mais e mais. E eu vou encerrar nessa segunda conversão, porque de todos que estão aqui, eu creio que nenhum de nós estamos nessa terceira conversão. A terceira conversão é aquela que se une a Deus, como eu já disse, como o apóstolo Paulo dizia: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A terceira conversão de São João da Cruz, ele tem um grande livro também, é A Noite Escura de uma Alma. Ele fala que é a transição da via iluminativa para a via unitiva, onde o coração se une tão perfeitamente ao coração de Deus, que ele começa a viver o céu aqui na terra. Que não importa aquilo que você passa, os intempéries da sua vida, que não importa as agitações do mundo, que não importa com aquilo que treme você em volta. Você sabe que o amor de Deus é o chão que te sustenta. Você sabe que o amor de Deus é o chão que te mantém em pé. Ele fala que essa terceira conversão é a purificação passiva do Espírito. O homem totalmente transformado, o homem totalmente abandonado em Deus, aonde Ele iluminou o teu coração de uma tal forma que Ele não importa mais as coisas sensíveis deste mundo. Quantos santos experimentaram esse sentido? Quantos santos, quantos mártires e homens que foram e pessoas que eram homens sensíveis como nós. Então é possível que eu e você nós chegamos a este termo. São Francisco de Assis, ele era tido como anjo, o santo seráfico. Os serafins é a mais alta
deixou aqui nessa terra, por causa do seu abandono, da sua abnegação deste mundo. Quando nós nos deixamos, então o passo que nós temos que dar tem um nome, ele se chama conversão. É aquilo que nós dizemos no começo: aquilo que você é hoje tem que ser menos do que amanhã. A sua vida é uma ascese, uma subida. Você já saiu daquela depravação moral. Deus já te tirou do Egito. Deus já tirou você daquela situação deplorável, de vida totalmente desregrada, longe da sua presença. Deus já te tirou do pecado mortal. Deus já te tirou daquela vida totalmente medíocre que você vivia. Fez com que você entrasse nessa via, onde você enxergasse que você era um depravado, que você era alguém que não merecia a graça de Deus. Mas assim como o Senhor diz através do apóstolo Paulo, em Tito, capítulo 2, verso 5, que não é por obras de justiça que nós praticamos que Deus nos salvou, mas foi mediante ao batismo da regeneração. Então não é por um movimento meu e seu, mas através do movimento de Deus. E se você está aqui vivendo essa experiência que o Senhor ele permite que você passe, é porque Deus ele tem algo a mais para você. Ele tem algo a mais para a tua vida e quer que você avance. E quer que através da sua vida, através da sua vida de santidade, que através da sua vida de abandono de Deus, você santifique outros no seu trabalho, santifique outros na tua casa, santifique a você mesmo e aos outros, aqueles que estão contigo. Então Deus ele te chama hoje, não é para aquele que ficou em casa, mas é para você que está aqui, você que nos está ouvindo, é para você. Esse meio de santificação para nós alcançarmos aquilo que o Senhor lhe sonhou, porque o fim último do homem é Deus. Santo Agostinho dizia que Deus ele nos criou no amor e para o amor, e na explosão da graça de Deus, na explosão do amor de Deus, Ele pensou em mim e pensou em você. Ele pensou em você. Então nós fomos criados para estar unidos ao coração de Deus, mas por causa da decisão do próprio homem, ele se afastou da presença, ele se afastou, assim como o filho pródigo, que vendeu todos os seus bens e foi embora. Mas Deus ele nos chama de volta, porque ele nos faz lembrar da casa paterna. E Deus nessa noite, ele te faz lembrar da casa paterna, da onde que você nasceu e da onde que você é. Por isso ele te chama a você entrar nesta via, nesta conversão, aonde o teu coração estará unido a Ele. Fala glória a Deus. O Senhor ele tem um apreço por você, mas é necessário uma posição sua. É necessário que você tome essa posição. Assim como tantos santos da igreja nos deixou, assim como o Padre Garrigou Lagrange nos deixou, Santa Teresa, Deus e todas as histórias. Se você pegar todas as histórias bíblicas, todas elas têm essa mesma analogia, todas elas têm esse mesmo sentido de caminhar, de se abandonar das coisas sensíveis, de tirar do teu coração. No teu coração existe um trono que pertence a Deus, que só a Ele pertence. Mas quando nós deixamos as nossas paixões desordenadas e olhamos para trás, nós colocamos outros amores no lugar. Nós colocamos outros amores no lugar. Nós adoramos outros bezerros de ouro. Colocamos outros bezerros de ouro neste lugar. Outros deuses do Egito neste lugar. Amores que passam, que envelhecem, que enferrujam. E tiramos o verdadeiro Deus, o verdadeiro amor. Então Deus ele chama você para essa segunda posição, para que você possa arrancar da tua vida esses amores que passam, que te entristecem, que te humilham, que roubam você de Deus, que roubam você da face do Eterno. Você quer contemplar a face de Deus, sim ou não?
Sim ou não? Então eu convido você nesta noite a você dar lugar ao único e verdadeiro Deus da tua vida.